Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens. A gente tem uma questão do Enem de 2022 para resolver com você. Bom, quando a gente observa a questão, lá no texto a gente percebe que ele vai falar sobre alguns fatores relacionados ao hábito e ao perfil socioeconômico dos usuários da internet como a gente, como eu e você que estamos aqui. E atente que você já leu o texto para o seguinte momento do texto, que ele diz o seguinte, ó, a utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital e etc. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade nas práticas. Então, eu queria que você marcasse, né, esse fragmento do texto para a gente ir para a questão agora, tá certo? Ó, ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico, marque isso, entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores, o que foi que eles conseguiram, dentro dessa análise, identificar? Esse é o comando da questão, você vai buscar isso. Alternativa A, apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Essa alternativa está falsa porque, preste atenção, ele quer lá no comando que você analise a correlação entre o hábito e o perfil socioeconômico. É isso que você quer. Que foi o que eles descobriram quando analisaram as duas coisas. Não, eles não descobriram que o desenvolvimento econômico seria a solução para ampliar o uso da rede, apesar de isso ser uma possibilidade, mas não está no texto, tá certo? E vamos levar em consideração que para você resolver as questões de interpretação de texto, o comando é primordial. E ele está pedindo para que você observe qual foi a relação entre um e outro, tá certo? As relações entre hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários. E eu li um fragmentozinho de texto para a gente ter essa noção. Vamos lá. Então, ele não aponta esse desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Tudo bem? Vamos para a alternativa B. Questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. O acesso à informação, o acesso à rede, ele não é igualitário. Como é que a gente sabe disso? Os que detêm tais recursos, lembra que eu li? Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. Ou seja, quem tem um pouco mais de educação, de letramento, de acesso à escolaridade, de linguagem letrada, vai ter acesso. E quem são essas pessoas, minha gente? Todo mundo tem acesso? Será que alguém que mora no interior, que ninguém nem conhece muito o nome, vai ter o mesmo acesso? Às vezes não tem nem energia, quiçá ter acesso à rede social, às TICs, né? Esse texto aqui, ele é um texto de 2019, adaptado, né? Então, ou seja, ele não fala de TEDx, que é Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação, ele ainda fala de TICs, né? Então, essas pessoas não têm, voltando, né? Essas pessoas não têm acesso, ok? Por isso que a alternativa B é a correta. Eles realmente estão questionando isso. Questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Não é. Por quê? Porque nem todo mundo tem, como ele diz aí. Apenas os escolarizados, inclusive está aí entre parênteses, né? Então, a alternativa certa dessa questão é a alternativa B. Vamos conhecer as outras e saber por que elas não contemplam o comando. Alternativa C. Afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão das minorias. Gente, ó, o que a gente tem lá no texto, lá embaixo, ele não fala que o uso comercial da rede é que exclui, tá certo? Mas a ausência de acesso a isso, acesso à rede. E aí ele fala das comunidades, das pessoas que não têm acesso também, ó. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira, no que se refere aos analfabetos, aos menos escolarizados, aos negros, à população indígena, aos desempregados. Ou seja, a mesma coisa que acontece de quem não tem acesso à rede acontece igualmente com essas outras populações. Por isso que a C está falsa. Alternativa D.
Refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso? Não, gente, não refuta não, pelo contrário, eles questionam, né, esse acesso a esse nível de escolaridade está imediatamente proporcional. Se você tem mais escolaridade, você vai ter acesso também, tá certo? E a alternativa é: condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Olha, até no texto a gente tem essa ideia de inclusão, né? Porque precisa incluir, mas ele fala bem aqui, ó. Isso significa dizer que a internet, a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, e ele repete muito essa perspectiva, né? Remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos, tá certo? Então, não condiciona a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Pelo contrário, ele diz que a rede, ela, de alguma forma, proporciona mais ainda a exclusão, tá certo? Reproduz mais ainda a exclusão. É por isso que, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa B. Questionam a crença de que acesso à informação é igualitário, porque não é, e democrático, porque também não é, tá certo? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!